Dá graças. Nosso bendito Deus, Pai, nós te damos graças por mais este tempo que aqui estamos. Te damos graças, Pai, por mais uma vez, com alegria, podermos abrir a Tua Palavra e poder falar das coisas que o Senhor tem preparado para o homem. Te agradecemos, Senhor Jesus, por ter descido da Tua mais alta glória, vindo a este mundo e entregue sua vida por pessoas como nós, pecadores, para que agora possamos, com ousadia e liberdade, abrir a palavra do Senhor, desfrutar o que há de melhor que o Senhor tem preparado para nós. Nós te pedimos estas coisas, sempre lembrando que seja feito segundo a Tua vontade e que estas palavras possam chegar ao Pai pelo santo e precioso nome do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria de começar essa reunião falando um pouco do quanto é prazeroso estar aqui com os irmãos, com a palavra do Senhor, poder abrir e desfrutar desta obra. Fico feliz que o Senhor me concedeu a oportunidade de ser usado por Ele para levar uma mensagem do Evangelho de Deus para o homem que necessita do seu coração desta palavra. Eu gosto sempre de lembrar o significado da palavra Evangelho, porque por mais que os irmãos que estão aqui presentes já saibam o significado, sempre pode ter alguém que não compreenda essa palavra. E principalmente se você possa estar assistindo essa mensagem, se você ainda não sabe o significado dessa palavra, a palavra Evangelho quer dizer boa notícia, boas novas, novas alegres. Esse hino mesmo poderia ser chamado de o Evangelho de Deus. O título dele é Novas Alegres, né? Então eu procuro sempre estar lembrando para que a pessoa que esteja ouvindo está se situando do que estamos falando. Essa boa notícia. E é sobre o Evangelho que eu gostaria de falar essa noite. Está trazendo essa boa notícia que Deus traz para o homem. Normalmente o homem, no seu caminhar dia a dia, ele não se acha necessitado de ouvir a palavra de Deus. Talvez porque no segmento de suas vidas, ele possa se sentir ali com saúde, com dinheiro, ter uma família harmoniosa, ter amigos. Então ele acha que não há necessidade de ouvir a palavra de Deus. Mas não é isso que a palavra nos exorta. Se você, meu amigo, minha amiga, está ouvindo essa palavra, pensa dessa forma, eu convido você, assim como estou convidando os irmãos, a lermos o que o Senhor pensa dos que pensam assim, na sua palavra, pela sua palavra. O que nós dizemos aqui nós procuramos trazer uma mensagem de Deus, não no que nós achamos ou que pensamos, mas baseado na palavra de Deus. Então, se você acha que isso te faz não necessitado de ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir o que o próprio Cristo tem a dizer dos que pensam assim, no Evangelho de Mateus. Convido os irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26. Capítulo 16, versículo 26 do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus vai trazer essas palavras que pode ir em direção a você que talvez pense dessa forma. Ele diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?
Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, meu amigo, minha amiga, se você pensava assim, acho bom você refletir e ouvir o que o Senhor está dizendo. Porque por mais que você possa ter dinheiro, saúde, amigos, família, se você não tem Deus em sua vida, sua alma está perdida. De que adianta um homem com uma alma perdida? Talvez você ainda não compreenda o que quer dizer uma alma perdida. Uma alma perdida, meu amigo, é uma alma que vai perecer. Ou seja, a palavra perecer quer dizer morrer. É uma alma morta. É um homem morto, caminhando morto em seus delitos e pecados, como a palavra diz. Uma alma morta é uma alma afastada de Deus. Talvez você não compreenda e imagine que falar em morte seja essa morte da matéria que você está acostumado a ver. Nós todos sabemos que as pessoas morrem, animais morrem, vê um corpo inerte, mas não é isso, é a sua alma afastada de Deus. E uma alma afastada de Deus, o homem não tem, nós não temos, a imaginação nossa não alcança o castigo, o juízo de Deus que paira sobre essa alma que não tem Deus em sua vida. Não é bom, talvez não seja bom nem pensar, porque o castigo que essa alma vai passar é um juízo, um castigo que foi preparado por o diabo e seus anjos. Não foi preparado por um homem isso. Mas o homem, por dar ouvidos a Satanás, caminha em direção desse juízo. Então é bom que você repense. Não é dinheiro, não é saúde, não é amigos, não é família que vai fazer você ter uma vida com Deus. E Deus vai tá te trazendo essa boa notícia, traremos um pouco mais à frente. Quando fala em pecados, na verdade, o que eu queria dizer é que você pode se achar tudo isso, mas Deus te oferece algo muito melhor do que saúde, dinheiro, família, amigos, tudo isso diante do que Deus te oferece hoje é nada. Deus te oferece algo muito mais valioso, muito mais valioso. Nós não temos dimensão. Nós só sabemos gozar o que Deus nos oferece para aqueles que já creram. E você que ainda não crê, poderá usufruir desse bem que Deus está te oferecendo. O que é que Deus está te oferecendo que é maior e melhor que tudo isso que você possa ter em sua vida? A salvação de seus pecados. É isso que Deus te oferece hoje, nesse momento, nessa mensagem. Eu falei para você que possa estar aí do outro lado, vendo esse vídeo, e eu peço que você não tire esse vídeo, não desligue seu aparelho. E eu não estou te pedindo isso por dinheiro, joinhas, likes, inscrição. Não é nada disso. É porque dependendo da sua condição que você está, essa mensagem pode ser de vital importância para você. E você pode não ter oportunidade de ouvir novamente a palavra de Deus chegando aos seus ouvidos. Então eu peço encarecidamente, não por mim, peço até que você me ature, minha cara feia, minha voz chata, mas não dê atenção a isso, dê atenção às palavras que estão chegando a você. São palavras de vida, não que eu esteja te dizendo, mas Deus está te dizendo, usando este que é um servo de Cristo e filho de Deus. Então não faça isso. Por favor, vá até o final do vídeo, que ele pode ser de vital importância para você. Quando eu disse que Deus dá a salvação dos pecados, esse homem que achava que não era necessário ouvir a palavra de Deus, quando fala em pecados, talvez ele pare um pouco para pensar, porque ele já ouviu falar de pecados, e ele sabe no íntimo dele que é pecador, que ele é um pecador. Talvez ele não aceite, ou não tenham dito da forma certa. Hoje, para se ter ideia, meu amigo, minha amiga, eu estava vendo um estudo, hoje existe no Brasil mais de 3.000 nomes de denominações. 3.000 nomes, eu não estou dizendo 3.000 denominações.
e levando-se em consideração que o nome de uma denominação vem a ter 2, 3 lugares, olha a proliferação da religiosidade que está instalada aí na cristandade. E talvez você tenha ouvido falar até do Evangelho, mas de uma forma diferente. Talvez você não tenha consciência dos seus pecados, porque não te disseram o peso que o pecado leva para o homem. Talvez você tenha ouvido e você imagine que você não é tão ruim, porque você ajuda a velhinha a atravessar na faixa, porque você para a pessoa passar na faixa, porque você dá esmolas, porque você dá o dízimo, porque você vai à igreja aos domingos. Nada disso. Nada disso. Mesmo você fazendo tudo isso, ainda assim continua condenado ao inferno pelos pecados que você carrega. E só há um meio. Vou virar minha colinha aqui. Só há um meio para que você possa ser liberto desse peso, desse fardo, desses pecados. Talvez quando se dirija a pecados, você não saiba nem a origem desses pecados. Nós somos herdeiros desse pecado. E talvez você ao ouvir isso, você diga que não tem nada com isso. Por quê? Porque você ouviu dizer que Adão pecou lá no paraíso, mas você não estava lá, você não tem nada com isso. Temos sim. Nós somos filhos de Adão. Consequentemente, nós somos herdeiros de Adão. Essa é a herança que Adão deixou para nós. E essa herança você não tem nem como se livrar dela, porque ela já está no seu DNA. Eu e você somos pecadores no ato que somos concebidos. Não é nem no ato que nascemos. Porque já no ventre de nossas mães nós já somos pecadores. Porque nascemos do pecado. O que você ainda não fez antes de nascer, ou até determinada idade, foi manifestar os seus pecados. Mas agora você que está ouvindo essa mensagem, você já manifestou os seus pecados. Você já usufruiu da herança que Adão deixou. E olha lá que nós usufruímos bastante, né? Bastante. Se você acha que não é problema seu, que é de Adão, Deus também não pensa assim. E tudo que nós dizemos aqui, nós buscamos falar pela palavra de Deus. Vamos ver o que Deus, no ponto que Deus discorda, quando você acha que a culpa é de Adão e você não tem nada com isso. Vamos ver o que o Senhor diz para nós no livro de Romanos. Romanos capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 10 em diante. Diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. E os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a condição do homem diante de Deus. É assim que Deus nos vê. Para você que achava que não tinha nada a ver porque foi Adão que pecou, essa é a condição que você está diante de Deus. E aí você pode até agora pensar, puxa, mas se eu dou esmola, dou dízimo, vou à igreja, faço bem, e Deus ainda me vê assim, então está todo mundo ferrado. Agora você acertou, está todo mundo ferrado. Está todo mundo ferrado. Mas, vírgula, né? A gente lembra lá de português, depois de mas, tem uma vírgula. Mas eu não me sinto ferrado. Eu não me sinto ferrado.
Você também poderia perguntar, mas por que você se acha que não está ferrado, se Deus diz que todos pensam assim? Todos pensam assim. Todos estão assim diante de Deus enquanto não creem em Cristo Jesus. Mas eu não me sinto ferrado. Por quê? Porque eu criei. Eu criei na mensagem. Na mensagem que Deus trouxe para mim, como está levando hoje para você. E a mensagem que Deus trouxe para mim é a que Ele está mandando, está trazendo para você, está expondo a sua vontade de que você não pereça, sua alma não vá para o inferno, vá para o lado dele. Vamos ler, eu repasso para você, meu amigo, minha amiga, a mensagem que eu criei quando ouvi pela primeira vez. Está no livro de João, no Evangelho de João. É um versículo muito conhecido para quem já tem contato com a palavra de Deus. Mesmo você sem contato, você já pode ter ouvido essa palavra, mas talvez você não tenha dado devida atenção, como eu ouvi várias vezes antes e não dei atenção, mas chegou um momento em que essa mensagem trouxe um impacto para mim. E a mensagem que Deus trouxe para mim, é que está levando para você, é que João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu aceitei isso. Eu já tinha ouvido, como você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Mas o que importa é que você talvez tenha escutado, mas agora você deve ouvir, parar e absorver, pensar no que está sendo dito para você. Olha a mensagem que Deus está trazendo para você, a boa notícia de salvação, que Ele entregou o seu próprio Filho, seu único Filho, para morrer no meu e no seu lugar, para que sua alma não pereça, não vá para o inferno. Deus não quer isso do homem. Deus quer o homem do seu lado. Deus quer amar. Deus ama o homem e quer demonstrar esse amor. Mas enquanto você não crê na obra no nome de Cristo, você não pode se achegar a Deus. Você não pode entrar na presença de Deus, porque você está contaminado, está sujo, está morto, e um morto não pode fazer nada. Então, Deus entregou o seu único Filho para morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter essa vida eterna e a nossa alma não perecer. E é isso que eu te peço agora, que você possa se dobrar perante o Senhor, confessar os seus pecados diante do Senhor, confessar a sua sujeira, confessar que você é um pecador sujo, miserável, indigno de entrar na presença de Deus, e que você aceita, que você crê no nome, na obra do seu Filho, Jesus Cristo, que veio a este mundo, se deixou pregar numa cruz e teve seu sangue todo derramado, para que através desse sangue você seja limpo e possa assim entrar na presença de Deus. Se não for pelo sangue de Cristo, meu amigo, minha amiga, você não tem como ser limpo de seus pecados, porque a própria palavra diz que não há remissão de pecados sem sangue. Remissão quer dizer abolição, né? Tirar, execuir o pecado. Não tem como tirar os pecados sem sangue, e Deus providenciou esse sangue, um sangue puro, um sangue nobre, um sangue majestoso dos filhos de Deus. Então eu peço para você encarecidamente, creia no Senhor Jesus Cristo, creia na obra e no nome. E como nós dissemos antes, para tudo que nós falamos, tudo que é dito aqui, meu amigo, minha amiga, é confirmado na palavra de Deus. Eu gostaria de convidar para lermos no Evangelho ainda, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26,
capítulo 26, versículo 28. Mateus 26, 28. Diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus Cristo derramado. Eu gostaria de dar ênfase que você prestasse atenção no que está sendo dito. Derramado por muitos. Isso quer dizer o que, meu amigo? O sangue de Jesus Cristo poderia salvar a todos, mas ele está dizendo que é derramado por muitos. Ou seja, o sangue de Cristo poderia salvar a todos, mas nem todos querem essa salvação. Essa salvação que está sendo lhe oferecida agora está sendo lhe oferecida. Não é para todos, é para muitos. Não porque Deus não queira salvar a todos, mas porque nem todos vão aceitar a salvação. Então, já que essa mensagem está chegando a você, esta boa notícia que Deus está te trazendo, que quer limpar os seus pecados com o sangue do seu Filho, e que não é para todos, agarre agora. Agarre agora, esta é a sua oportunidade. Até porque você tem que tomar uma decisão. E infelizmente ou felizmente, você não tem tempo para pensar. A sua decisão tem que ser tomada agora, até porque a sua decisão é individual. Você não pode esperar por ninguém. Ninguém vai poder te salvar, a não ser o sangue de Cristo. Então, você precisa se decidir. Você precisa ter certeza, né? Tenha certeza. Você precisa aceitar o sangue de Cristo como suficiente salvador de sua vida, remidor, né? Remir os seus pecados com o sangue de Cristo. No momento em que você aceitar a Cristo, meu amigo, minha amiga, você recebe a sua salvação. Não é você aceitar e esperar. Às vezes você já pode ter ouvido algumas vezes de que você primeiro precisa se limpar para ir a Cristo. Você não tem como fazer isso. Cristo é quem vai te limpar com o sangue dele. Que outra coisa você poderia fazer para se limpar? Se nós lemos ainda em Mateus no versículo que diz que o homem poderia fazer para salvar a sua alma, se você tendo dinheiro, fortuna, saúde, amigos, você não poderia fazer nada para salvar a sua alma. Poderia o homem dar para salvar a sua alma? Então, como você poderia se limpar para chegar à presença de Cristo? Você não tem como se limpar para chegar à presença de Cristo. Porque o pecador, ele vive num mar de lama, ele vive num mundo que já está condenado, um mundo que já está sepultado. O próprio Jesus disse: o mundo jaz no maligno. A palavra jaz quer dizer sepultado. Então esse mundo já está condenado. O que você poderia fazer para se achegar a Cristo? Só tem uma coisa que você pode fazer: entregar seus pecados a Cristo, aceitar Cristo como seu Salvador. É a única coisa que podemos assim dizer que você vai perder ao aceitar Cristo. É perder os seus pecados. Até perdendo você está ganhando. Porque você vai perder uma coisa que não te serve, só te faz mal. Você está entregando a outra pessoa. É a única coisa que você pode, se podemos assim dizer, o Senhor sabe com toda a reverência, você pode perder os seus pecados, entregando a Cristo. E no momento que você crê, você tem a sua salvação. Não sou eu que estou aqui lhe prometendo, lhe garantindo. É a palavra de Deus. Mais uma vez, eu convido você a verificar na palavra de Deus o que está sendo dito nessa mensagem que Deus está trazendo para você. No Evangelho de João, é outro bem conhecido dos que tem contato com a palavra de Deus. No capítulo 5,
versículo 24. Não sou eu que estou dizendo da certeza da sua salvação. É o próprio Senhor Jesus que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu gostaria de frisar esse versículo, dando ênfase em algumas palavras. Primeiro, eu pediria que você observe os tempos do verbo, como estão sendo ditos. E uma observação que eu costumo até fazer, diz assim, ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, o Senhor Jesus dá ênfase, ele não diz quem escuta a minha palavra, quem ouve. Quem ouve é aquele que presta atenção, absorve e aceita, entende e aceita o que está sendo dito. Então, na verdade, o Senhor está dizendo: quem aceita a minha palavra e crê naquele que me enviou. Por que crê naquele que me enviou? Nós vimos lá atrás o próprio Jesus dizendo: porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único filho. Então, se você crê nisso, que Deus entregou o seu filho, e ouvir as palavras, aceitar as palavras de Jesus, você tem a vida eterna. Olha o tempo do verbo: tem, presente, não é terá. No futuro, quem sabe, se eu fizer isso, se eu der dízimo, se eu fizer aquilo. Não, você creu em Deus, ouviu as palavras do Senhor Jesus, tem a vida eterna. Agora, nesse momento, não entrará em julgamento, não entrará em condenação. Se você já está salvo, como você vai entrar em condenação? Você não vai entrar em condenação. Podem até já ter dito para você que você creu em Cristo, mas ainda está sendo julgado. Não, você não está sendo. Você foi salvo. Se você creu em Cristo, você foi salvo. No mesmo momento. Porque passou da morte para a vida. Olha o que está dizendo: agora você passou, a morte ficou para trás. Você agora é vivo. Vivo com o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Você aceitou Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Você é um salvo. E salvo para sempre, como o Senhor está dizendo. Às vezes, meu amigo, minha amiga, você já pode ter ouvido alguém perguntar para você: você crê em Cristo? Isso é uma pergunta muito equivocada às vezes, para quem está levando a palavra de Deus para as pessoas. Você crê em Cristo? Creio. Tá. E daí? A pergunta a ser feita é: você crê em Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida? É isso? Essa é a pergunta. E essa é a pergunta que é feita. Ou melhor, a colocação que é feita: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Porém, meu amigo, minha amiga, como foi falado, há uma necessidade de urgência na sua decisão. Mosquitinho aqui. Há uma necessidade de urgência na sua decisão. Por quê? Porque você não sabe quanto tempo de vida você ainda tem. Você não sabe se você vai ouvir novamente essa mensagem. Deus promete a salvação para você, mas não promete uma segunda chance. Não promete uma segunda chance. Hoje é o dia da salvação. Agora, o hoje que é dito, não é o hoje de 24 horas que você vai parar para pensar. O Senhor, quando diz hoje é o dia da salvação, é porque não existe amanhã. Para o cristão não existe amanhã. Porque para nós que esperamos Cristo a qualquer momento, não tem amanhã. Então hoje é o dia da salvação. Até porque você não sabe quanto tempo você tem de fôlego nos seus pulmões, quantas batidas tem no seu coração. Eu posso nem terminar essa mensagem, então eu já te peço logo: creia no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, e você será salvo. Uma das afirmações que o Senhor dá, de que você precisa se decidir, porque se você morrer sem crer em Cristo, não tem mais como você obter a salvação. Eu gosto muito desse versículo que está em Eclesiastes.
Eclesiastes 11, onze, 3. Gosto muito desse versículo. Ele diz: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. O que o Senhor está dizendo, meu amigo, minha amiga, é que nós já somos julgados antes de morrer. Não tem julgamento após a morte, não no sentido de salvação. A salvação só pode ser adquirida em vida. E você precisa tomar essa decisão, de preferência agora. Eu vou dar um exemplo para você, contando uma historinha que eu ouvi numa pregação de um irmão muito amado nosso, e que eu achei conveniente e interessante trazer para nós, porque ela denota o sentido de urgência que se deve ter para a aceitação do Evangelho, a aceitação de Cristo como Salvador. A história diz assim, que um homem teve um sonho, e no sonho dele ele sonhou que Satanás estava no seu trono, arrodeado com seus demônios. E Satanás disse: quem vai descer à terra para arruinar a vida dos homens? Aí um demônio disse: eu irei, eu vou descer e vou arruinar a vida dos homens. E Satanás disse: o que você dirá? Ele disse: eu vou dizer que Deus não existe. E Satanás disse: não, isso não vai funcionar. Não é uma boa ideia, não vai funcionar. Por quê? Porque há um grande testemunho, eu anotei aqui só para não esquecer a historinha, há um grande testemunho na própria criação que revela que Deus existe. Os homens podem ver o trabalho das mãos de Deus em toda a natureza. Então isso não vai funcionar. Os homens já viram que existe um Deus. Isso aí você está fora. Aí levantou outro demônio e disse assim: eu irei, eu vou e vou arruinar a vida dos homens. Aí Satanás disse: o que você dirá? Ele disse: eu vou dizer que os homens são fracos, sujos, maus e indignos de se chegar a Deus. Aí Satanás disse: isso também não vai funcionar. Não é uma boa ideia. Porque lá há muitas Bíblias, e ele já sabe que Deus é um Deus de amor e que entregou o seu Filho para morrer numa cruz. Então isso também não vai funcionar. Aí um terceiro demônio levantou e disse: eu vou descer e vou arruinar a vida dos homens. Aí Satanás disse: o que você dirá para eles? Ele disse: eu vou dizer que Deus existe, que Deus é amor, que Deus entregou o seu Filho para morrer na cruz. Eu vou deixar que eles ouçam o Evangelho, que eles preguem o Evangelho, quantas vezes eles quiserem. Satanás disse: mas aí, como você vai arruinar a vida dos homens? Falando isso, ele disse: vou dizer também a eles que eles têm uma vida toda pela frente para se decidir quando quer ser salvo. Satanás se iluminou um sorriso no rosto, riu e disse: isso sim, isso vai arruinar a vida dos homens. E houve aplauso de todos os demônios. Então, pensando nisso, meu amigo, nessa historinha, pense, porque isso tem funcionado. Isso tem funcionado. Porque quantos negligenciam a sua salvação, resistindo ao Espírito de Deus, pensando que podem protelar? Não pode, meu amigo. A hora é agora. Hoje é o dia da salvação. Nesse instante, a decisão é sua. Deus está oferecendo a sua salvação, mas a decisão é sua. Deus possa abençoar a sua palavra. Eu rogo a Deus que você possa, meu amigo, minha amiga, hoje, ouvindo essa palavra, mensagem de Deus para você, depois dessa mensagem você possa dizer o quão infeliz você foi,
mas que hoje é feliz porque foi resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Podemos dar graças? Nosso bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais esta palavra, esta porção que o Senhor nos trouxe, esta mensagem de salvação, que ela possa, Pai, atingir a corações aflitos, corações necessitados de ouvir o teu plano de salvação. Corações que possam ter sido enganados, mas que agora reconheçam, através da tua palavra, que o Senhor é um Deus salvador e quer salvar os pecadores. Nós te pedimos pelo resto da noite que se segue, te agradecemos por ter nos trazido este local, te agradecemos por podermos ter o privilégio de abrir a tua palavra mais uma vez e falar da tua bondade, do teu amor para conosco. Te pedimos pela semana que se inicia, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares provisórios, que tudo seja feito segundo a tua vontade. Que o Senhor receba estas palavras pelo santo e precioso nome daquele que vive para todo sempre e está a interceder por nós a todo instante, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.